Hoje eu vou conversar com a presidenta da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB Bahia e ela está lançando um edital para debater e promover a justiça restaurativa. Reunir produções teóricas e práticas alinhadas às diretrizes da Política Nacional de Justiça Restaurativa e ao compromisso institucional da OAB Bahia com a promoção da paz social. Este é o objetivo do edital Justiça Restaurativa na Bahia, edição 2026, uma ação desenvolvida pela OAB Bahia através da sua Comissão Especial de Justiça Restaurativa. Para compreender este trabalho que será desenvolvido e de como a OAB Bahia contribui com o tema, é que conversamos agora com minha amiga Cida Diniz, presidenta da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB Bahia. Seja bem-vinda ao Direito ao Ponto, tudo bem com você? É sempre um prazer estar com vocês. Sempre muito bem-vinda a estar aqui conosco. Deixa eu aproveitar um pouco, a justiça restaurativa é algo muito novo. Para você ter uma ideia, eu tenho 10 anos de direito, venho da formatura de 2023, 2024, e já pouco se falava de justiça restaurativa, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né? De quem saía da faculdade, a gente pouco ouviu falar. Eu queria que você então me dissesse o conceito de justiça restaurativa. Como é que funciona a justiça restaurativa? A primeira resolução que tratou desse assunto foi da ONU, em 99, né? Então, a justiça restaurativa tem apenas 20 anos aqui no Brasil. E nesses 20 anos nós já adiantamos bastante, já crescemos bastante. E é interessante salientar que a justiça restaurativa, embora seja nova aqui no Brasil, né, relativamente nova, no mundo já é uma realidade mais madura, uma realidade já mais concreta e mais conhecida de todos, né, em muitos países. Então, a justiça restaurativa demorou um pouquinho de chegar aqui ao Brasil. A gente precisou que a ONU tratasse desse assunto e sedimentasse para que a gente também, através da resolução 225 do CNJ, principalmente, né, a gente também pudesse implementar efetivamente a justiça restaurativa em todo o território nacional. E o que é essa justiça restaurativa? É um novo modelo de justiça que ela busca restaurar. E ela não está concentrada no delito ou no crime, ela está concentrada no conflito. Então, o foco da justiça restaurativa é o conflito. E, pela primeira vez, a gente vê um modelo de justiça que ouve a vítima, né? Historicamente, nós sabemos que a justiça era feita ouvindo apenas o Estado e o réu, né? Ou o Estado e o ofensor. E havia esse binômio, a vítima não era escutada, a vítima não participava do processo. Com a justiça restaurativa, a vítima é chamada ao centro do processo. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Existe um processo normal, né? A pessoa chega lá e presta uma queixa-crime ao início de um processo. E ali o atendente judicial, ou o magistrado, ou o Ministério Público percebe que é um caso que seria interessante se levar para a justiça restaurativa. É consultado o ofensor, que pode ser, né, o réu ou o delinquente, né, no caso, cometeu o delito, é chamado para ver se ele aceita participar desse processo, se ele reconhece que fez aquilo. Em reconhecendo e aceitando, é consultada a vítima. A vítima aceitando participar desse processo, aí sim existe uma composição. Vítima, ofensor, familiares, né, que muitas vezes são chamados, e comunidade, que também não é raro a comunidade ter que participar de todo esse processo. E depois de todas as técnicas adotadas, né, existem várias. Depois das técnicas adotadas, vamos supor que o processo, que eles não tenham chegado a um consenso, né? Não tenham restaurado, a paz social não tenha restabelecido, o conflito não tenha sido dizimado e as partes não tenham sido apaziguadas por aquelas reuniões, né? Por aquelas práticas. O processo, então, volta no estado em que se encontrava anteriormente. Tudo que foi dito, vamos supor que o ofensor ou o réu, né, tenha confessado o crime, nada disso vai valer. Tudo volta para o estado em que se encontrava e segue o trâmite normal. Mas vamos supor que a vítima e o ofensor
tenham chegado, né, a um consenso e tenha se restaurado isso aí. Então a vítima se sinta ali naquele momento compensada, se sinta restabelecida, né? Aí nesse caso existe a composição e é levado ao magistrado e o magistrado irá homologar aquele acordo ali. Detalhe, a justiça restaurativa ela não retira do réu e do ofensor o peso da penalidade. Ele é penalizado, sim. Só que a penalidade que ele vai sofrer vai ser decidida em comum acordo com a vítima. Porque muitas vezes, gente, aquela punição que o Estado aplica ao réu não satisfaz a vítima. A vítima continua com aquela dor, com aquele sofrimento, a vítima e sua família. Né? Muitas vezes não satisfaz. E nesse momento, com a justiça restaurativa, todos saem contemplados. Né? Claro que o ofensor ele tem que ser punido, mas ele vai ser punido de que forma? Né? Agora, a gente fala sobre restauração. Né? Restaurativo não é de restauração. Em verdade, é uma justiça que traz um pouco mais de alento pela possibilidade de se fazer uma contenção sem precisar dela da justiça propriamente dita. Agora, punitivo e restaurativo, tem uma diferença básica sobre isso? Muitas pessoas pensam que a justiça restaurativa ela passa a mão, né? Na cabeça do essa ideia, né? Do réu, mas não, isso não acontece. Eu vou dar um exemplo bem prático. Aconteceu há alguns anos no Paraná. E a mídia, maliciosamente, né, colocou lá a chamada Justiça Restaurativa acaba em pizza. Né? Então, aquela chamada maliciosa, como a gente vê muito nas redes sociais hoje. Sim. Sim, a Justiça Restaurativa realmente acabou em pizza. Mas o que foi que aconteceu ali? O réu, ele cometeu um crime, ele roubou o celular das vítimas, né? Eram 2 moças, roubou o celular das vítimas e ele foi pego logo em seguida em flagrante, foi preso. E ao ser preso, ele assumiu, se disse arrependido, e nos meses em que ele estava aguardando o julgamento, ele se converteu a uma religião, o filho dele, a mulher estava grávida, o filho nasceu, e ele que era padeiro, ele é pizzaiolo. Ele que é pizzaiolo, ele se viu numa condição assim, eu estou aqui privado da liberdade, do direito de trabalhar, a criança que nasceu está sem ter essa proteção material que eu estaria dando a ela, e aí, vendo aquela situação, se levou o caso para a justiça restaurativa. E chamando as vítimas, elas também aceitaram. E como foi que acabou isso aí? Ele, pizzaiolo, foi punido da seguinte forma. Toda semana, ele teria que levar até a residência das vítimas uma pizza grande no sabor que elas escolhessem por X tempo. E foi muito legal, acabou em pizza, assim, elas se sentiram restauradas porque os celulares foram devolvidos no mesmo dia, ele foi pego em flagrante, então elas não tinham perdido o celular, mas também não sentiram que ele passou impune, né? E ali acabou se criando até houve um vínculo. E o interessante, no Brasil nós não temos esse tipo de pesquisa, mas há outros países que já fizeram pesquisas nesse sentido aqui nós tivemos uma pesquisa feita no Paraná há alguns anos. E a reincidência de crimes nesses casos onde são aplicados justiça restaurativa é de menos de 5%. O delinquente ele não volta a delinquir, porque, em verdade, é feito todo um trabalho também em cima daquele ofensor. Porque o que a gente quer não é só punir, colocar atrás da grade e castigar. O que a gente quer é restaurar também aquele ser que cometeu um crime, que cometeu um delito, que não nasceu daquele jeito. Agora, né? Não fica... Eu estou lhe perguntando isso porque tem um conceito, tem uma relação dessa história. Essa cultura da pacificação, da paz pela paz. E aí, mas na Bahia, como é que, trazendo um pouco para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, como é que a justiça restaurativa tem acontecido na Bahia? De que forma ela está? Na Bahia, nós temos um grande pilar, um grande alicerce, que é a desembargadora Joanice Guimarães. E ela fomenta a justiça restaurativa nesses 20 anos aqui, à frente do Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º Grau.
Nós temos os NUPEMECs, tá? NUPEMEC de segundo grau, temos os NUPEMECs do primeiro grau. Hoje nós temos um centro também de justiça restaurativa nos juizados especiais. Hoje o doutor Leonardo está à frente disso, recém-assumido, recém-empossado. Temos a doutora Fausta Cajaíba, com um trabalho maravilhoso na frente dos NUPEMECs. E tem acontecido muito isso. Então, o Largo do Tanque, que foi um embrião, né? O juizado especial criminal lá do Largo do Tanque, de forma embrionária, foi disseminando essas práticas, e ali no entorno mesmo, e nos processos que chegam, por exemplo, ao juizado da Lapinha também, né? Então já se aplica muito a justiça restaurativa. E o nosso papel, enquanto Comissão Especial de Justiça Restaurativa, é levar esse conceito e essa possibilidade para os advogados e os estudantes de direito. Então esse é o nosso grande desafio. A Bahia hoje já tem assim, se destacado bastante no cenário nacional. Temos tido vários processos no juizado. Eu sinto que isso ainda precisa melhorar bastante. Por quê? Acontece muitas vezes do advogado pedir para o processo ser encaminhado para a JR e o magistrado ignorar, como se dissesse assim, pô, não sei nem o que é isso. Então, ontem mesmo eu estava conversando com os membros da comissão. Vou fazer uma reunião com o doutor Leonardo para a gente ver também da possibilidade de oferecer, talvez não uma capacitação, mas pelo menos as informações básicas aos magistrados também do juizado especial cível, né? Porque a justiça restaurativa é um caminho sem volta. Vou fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial, estou conversando com minha amiga Cida Diniz, presidenta da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo comercial e volta já aqui com o seu direito ao ponto. Vamos lá. De volta com o seu Direito ao Ponto, hoje conversando com a doutora Cida Diniz, presidenta da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB Bahia. Lembrando que você pode acompanhar essa e outras entrevistas do Direito ao Ponto na TV, através da programação da TV Alba. A gente falou em dado momento sobre essa questão de como anda na Bahia. E eu perguntava aqui no off para você sobre obstáculos, né? Porque por mais que se fale de que a paz pela paz e que a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que sofre algum ato é o perdão, e esse perdão na justiça é um perdão maior ainda, porque é um perdão público e, vamos colocar entre aspas, oficial, existe uma dificuldade na aceitação, né, Cida? Ou essa dificuldade já está menor? Existe sim essa dificuldade. E porque, como nós estávamos falando, a vítima, a sociedade como um todo quer punição, né? E parece que nos últimos anos os ânimos estão mais ainda assim, as pessoas querem punir, querem se vingar, querem, né? Mas eu acredito também que a gente tenha como maior dificuldade, além desse desejo de punição que vem lá dos primórdios, né? A falta de conhecimento. A justiça restaurativa é muito pouco conhecida ainda no Brasil, na Bahia. Nós fundamos essa comissão em 2022, né? Porque os advogados, quase em sua maioria, não conheciam a justiça restaurativa. Hoje, através da comissão, dos eventos que fazemos, das capacitações que promovemos, e muitas em parceria, né, através da Unicorp, do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, nós temos conseguido levar esse conhecimento da justiça restaurativa aos advogados. É uma realidade. Cada advogado pode, no seu processo, vendo essa viabilidade, pedir ao magistrado que o encaminhe à justiça restaurativa. E, gente, é tão interessante, eu me coloco muito no lugar da vítima, tá? A vítima vai ser escutada, ela vai poder falar, ela vai poder se manifestar, ela vai poder dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas se ela quiser piorar a condição do querelado lá? Aí, se ela quer piorar, depende. Muitas vezes o próprio ofensor, ele mesmo quer piorar a condição dele, porque ele quer se punir.
muitas vezes o ofensor se arrepende, ele mesmo quer se punir. Então, isso tudo é feito, nós temos toda uma equipe, né? Psicólogos, advogados, trabalhando nisso. Em psicólogo, eu quero até aproveitar aqui para mandar um abraço para a doutora Cristina Goulart, que faz esse trabalho desde o início aqui na Bahia, né? Somando aí com essa equipe da desembargadora Joanice. Temos assistentes sociais, então é toda uma equipe muito bem preparada para poder conduzir essas questões. E, como eu disse, não havendo uma composição, né? Não havendo viabilidade, o processo volta no mesmo momento, na mesma fase que estava antes desse encaminhamento para a JR. Foi lançado um edital. Eu sei que a proposta, inclusive da sua presença aqui, também é falar sobre esse edital que foi lançado para debater e promover a justiça restaurativa. Do que se trata o edital Justiça Restaurativa na Bahia, edição 2026? Na verdade, nós lançamos esse edital. Eu não usaria essa palavra debater, mas vamos dizer assim, para promover e reconhecer, divulgar, ampliar, né, essas práticas. Então, o nosso edital, ele vai ter como o ponto máximo o lançamento de um livro e um e-book pela OAB Bahia. Então, os textos que forem encaminhados para o nosso e-mail da Justiça Restaurativa, né, esses textos, os selecionados, eles serão publicados, né, no e-book e num livro pela OAB Bahia. Esse edital, ele já foi lançado, então? Sim, ele foi publicado e nós tivemos que fazer uma errata, porque como ele foi publicado no final de dezembro, nós alteramos a data. Ele está disponível no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados da Bahia. Foi publicada a errata na data de 21 de janeiro de 2026. Então, você pesquisando, você encontra lá. Não encontrando, entre no Instagram da Comissão Justiça Restaurativa OAB Bahia. Tá? Lá vai ter o link com o edital, todas as informações, tiramos as dúvidas. Tá? E estamos à disposição, se vocês quiserem. Agora, você falou sobre estar lá para você... Do que trata o edital? São publicações? Como a Justiça Restaurativa ela é muito inclusiva, nosso edital também é. Então, poderão participar advogadas, advogados, magistrados, promotores, defensores públicos, servidores da Justiça, mas também poderão participar pesquisadores, profissionais de áreas afins, integrantes de instituições públicas, privadas ou comunitárias que desenvolvam práticas restaurativas. Para vocês terem exemplo, nós recebemos um texto de uma autora que ela é formada em letras. Ela é da área de letras, né, que é a minha outra área, por coincidência também. Sim. E eu achei bem legal, assim, ela se interessar pela justiça restaurativa e foi um dos primeiros textos que nós recebemos. Achei muito legal isso aí. O edital é de artigos e relatos, é? Artigos e relatos de experiência. Os artigos, eles poderão ser escritos, tem todos os detalhes no edital, tá? Mas eu acho, sim, de 10 a 15 laudas. Certo. E os relatos de experiência são menores, né? Eles poderão ser escritos... me fugiu aqui agora essa informação, mas acredito que de 3 a 6 laudas. 3 a 6 laudas. E o relato de experiência não requer toda aquela expertise técnica, né? Nem aquela extensão de um artigo. E todos serão tratados igualmente. Existirá uma comissão avaliadora. Nós da Comissão de Justiça Restaurativa receberemos e passaremos para essa comissão avaliadora. E todos serão muito bem-vindos, igualmente tratados, desde que se refiram a práticas, né? Ou até pode ser até um apanhado histórico, jurídico, envolvendo a justiça restaurativa na Bahia. Desse edital vai ser lançado um livro, é isso? Sim. Sim. E o porquê do livro? Porquê da ideia da continuidade do edital através de um livro? Sim. O edital, na verdade, o objetivo final dele é o livro. Né? É o livro. Nós pensamos assim, poxa, a justiça restaurativa
não era tratada, essa temática não existia Ela na não OAB é Bahia conhecida, né? até 2000, é isso. Então, nós pensamos, poxa, temos que deixar um marco, né, para que isso não se apague e continue, tá? Eu estou presidente desde 2022, né? Eu trouxe esse processo de criação da comissão, mas eu estou. Eu não sei os próximos que virão. Então, nós queremos deixar algo concreto, algo sólido. E esse livro lançado pela OAB Bahia, ele vai ser atemporal. As pessoas terão material para consultar, terão como se informar sobre justiça restaurativa. Quem não puder ter acesso ao livro, porque a princípio a OAB vai mandar fazer poucas edições físicas, né? Mas vamos ter o e-book que vai ser distribuído para todos os advogados que tenham interesse. Então, vai ter ali, né, toda uma gama de informações sobre a justiça restaurativa a partir de experiências pessoais das pessoas ou da publicação de artigos. Você também é escritora, né? Você também tem trabalhos publicados, né? Eu até trouxe um livro que nós fizemos a publicação oficial. Eu sou coautora deste livro. Eu trouxe até para falar justamente do meu capítulo. Pois não, fica à vontade. Vozes femininas na justiça restaurativa. Quando a vítima se torna protagonista, porque também é uma outra vertente que eu ainda não tinha visto ser tratada da JR, né? A vítima assumindo o seu protagonismo, mas e a mulher? Parece que para a mulher, gente, historicamente tudo é sempre mais difícil. E na justiça como um todo, né? Nós observamos isso. Então, a justiça restaurativa também traz essa empoderação à vítima feminina também. Então, nós tratamos desse aspecto, tratamos da parte histórica e tal, e depois trazemos para as práticas que existem aqui na Bahia e colocamos essa... Pô, é muito legal, é muito legal. E a gente espera também ver outros focos para o livro que a gente vai publicar, especificamente Justiça Restaurativa na Bahia. Este é o livro, tá? Caso alguém tenha interesse. Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura, no 2º volume já. Pense num grupo porreta de advogadas e magistradas. Quantos? Foi muito bom. São 9 capítulos, tá? Somos 9 advogadas e magistradas. E escrevemos, e o interessante é que quando nós fomos fazer o lançamento do livro, tudo foi se alinhando, assim, sabe? Os textos foram se complementando, foram se somando e se formou aquela coisa uniforme e homogênea, né? Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. Muito bom livro, né? Porque eu sou coautora, não. Ele está à venda na Amazon e em outros sites também. Mas o que eu gostaria de pedir é que vocês tentassem ler pelo menos o capítulo 8, né? Sobre essa questão das vozes femininas na justiça restaurativa. Agora, eu estou conversando com Cida Diniz, presidenta da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB Bahia. Nós estamos falando, dentre muitos assuntos, sobre o edital que foi lançado para debater e promover, apesar de que a gente falou também que debater não é algo... Não seria salutar na razão, mas também promover a justiça restaurativa. E entre os pares, agora me tire uma curiosidade, entre os pares da advocacia, como é que a advocacia, pelo menos aqueles que você conversa, colegas entre homens e mulheres, como é que eles enxergam a justiça restaurativa hoje? É interessante que os colegas que aplicam a justiça restaurativa... São muitos? Não são ainda muitos. Mas é um número crescente, tá? Essa linha crescente, ela é, assim, notória, tá? E, inclusive, entre os estudantes de direito, né, a gente percebe brilho nos olhos, muitos trabalhos acadêmicos sobre justiça restaurativa. Então, essa galera que está se formando aí, ela vem com tudo. Recentemente, nós fizemos um evento na universidade, na RUI, e nós fizemos o seminário pela manhã e pela noite, auditório lotado, os 2 turnos, para vocês terem ideia do interesse do acadêmico em direito pela justiça restaurativa. Então, nós estamos percebendo aí essa mudança, né, do olhar. Sim, e o pessoal que aplica, nós advogados, gente, em verdade, nós passamos por muitas dificuldades. Verdade. Sobremaneira no judiciário baiano, que eu não posso deixar de dizer, é muito lento. A morosidade aqui é incrível. E olha que existe o trabalho da OAB
ali o tempo todo. Comissão de prerrogativa, a gente está sempre ali, mas sabe? Juizados especiais, todo mundo em cima ali. Isso, mas a morosidade é muito grande, eu digo a vocês. No entanto, quando a gente consegue aplicar a justiça restaurativa, eu tenho tido esse feedback de alguns colegas que falam, pô, Cida, é massa, meus honorários caíram mais rápido, porque é legal isso. Quando o processo demora menos, e na justiça restaurativa a gente consegue isso, né, encurtar esse tempo do processo, o processo demora menos, os honorários também caem mais rápido. Então é muito interessante para o advogado esse olhar. Nós vamos fazer um seminário em final de maio, provavelmente 28 de maio, justiça restaurativa, justamente dando esse outro norte para os colegas, até como forma de chamar também a atenção. Como a justiça restaurativa, ela consegue acelerar o tempo do processo e facilitar para que os honorários cheguem, né, à conta de forma mais célere e menos morosa. Inclusive, tem um colega, Josué, ontem à noite ele me disse que vai escrever sobre isso também. Tá? Agora, você fala sobre o edital, ele finaliza quando? Olha, o edital, nós fizemos uma errata, como eu falei, com relação às datas. Eu vou dar uma pescada aqui. Então, nós temos o quê? Estamos no processo de recebimento dos textos, tá? Até o dia 27 de março. 27 de março. Isso. Entre 30 de março e 24 de abril, nós teremos uma análise pela comissão que vai avaliar, vai observar os pontos, né, se estão cumprindo aí os pontos do edital. A divulgação do resultado está prevista para 30 de abril. Certo. E o lançamento do livro está previsto para entre 26 e 28 de maio, tá? Que é o mês da mulher também. Né? Eu acho que vai ser bem legal. Maio é o mês das noivas, né? Mês das noivas, da mulher. É um mês tão lindo, é um mês de mulher de são luz, todos os né? meses, diga-se de passagem. Já entramos no mês da mulher, o mês de março, né? Que comemora. Pois é, gente. 8 de março, né? Daqui 8 de março, Dia da Mulher. Cida, eu quero agradecer sua presença aqui na TV Alba. Meu tempo já estourou, mas eu quero agradecer. É muito rápido o nosso programa na TV, mas é bastante elucidativo. Muito obrigado por sua presença, mesmo conosco. Espero que a gente possa voltar algumas outras vezes para falar sobre a justiça restaurativa. Acho de uma suma importância. Acho que é um assunto que tem que ser debatido sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e mais uma vez eu convoco, procurem o Instagram da Justiça Restaurativa, OAB Bahia, e lá vocês terão o edital e todas as informações, tá? Muito obrigado, gente. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Siga a nossa programação da TV Alba com o programa Direito ao Ponto, sempre às quintas-feiras ou em horários diferenciados, tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo programa. Tchau.